Boa noite a todos vocês. Paz de Cristo esteja com todos. Muita vida, muita graça, muita bênção que invada a tua casa, a tua vida, o teu coração, transformando-te nessa noite. É um prazer estar aqui novamente, transmitindo a todos que estão na internet, a todos os internautas que entram no nosso canal aqui, a palavra de Deus. Queremos refletir nesse momento sobre este importante instrumento que Deus nos deu para a salvação. Sejam bem-vindos todos e todas nessa noite conosco. Tenho certeza que será uma noite agradável. Que Deus promova isso na sua vida e no seu coração. Que bom é receber amigos que vão estar comigo aqui nesse momento de reflexão da palavra do Senhor. Espero que o sinal esteja chegando para você de forma adequada, que não esteja truncando o sinal, cortando o sinal, porque em algumas transmissões isso aconteceu. Espero que não aconteça hoje. Então, aos queridas que estão chegando, gostaria de saber se o sinal está chegando bem aí para vocês, tá bom? Então aí comente sobre o sinal. Regiane, boa noite a você, viu? Seja muito bem-vinda. Rick, o sinal tá bom, que bênção. Então dá para a gente conversar bastante, refletir bastante sobre a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Shalom para você também, que está entrando. Vamos convidar amigos, vamos compartilhar este vídeo, vamos também convidar amigos, colegas para estar com a gente aqui nesta nossa reunião hoje. Os nossos vizinhos, os cachorros dos nossos vizinhos estão a todo vapor, mas vamos tentar transmitir. Espero que o som também esteja chegando bem para você. Simone, as duas Simones que entraram, sejam bem-vindas aí na nossa reunião. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, se possível, se você puder fazer isso e ser um semeador da palavra e estar agora compartilhando esse vídeo, além de curtir, compartilhar também com os amigos, para que eles também tenham o privilégio de ouvir um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite, nesse brevíssimo tempo que temos para compartilhar nesse final do dia. Espero também que esse dia tenha sido um dia maravilhoso para você, e você esteja fechando ele agora, repletos de bênção, da prosperidade do Senhor, da paz, da vida do Senhor em vocês. Então, espero que isso esteja acontecendo a todos vocês. Vamos lá, vamos convidar amigos enquanto nos preparamos para dar início. Soninha, seja bem-vinda. Paz do Senhor para você também, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Vamos lá, vamos ser semeadores, vamos disseminar a palavra do Senhor para todos os nossos amigos, que podemos disseminar nesse momento, que proclamemos a palavra de Deus em casa mesmo, um clique, né? Que a gente possa fazer isso nesse momento, tá bom? Então eu aguardo mais um minuto para que vocês façam isso. No último teve poucos compartilhamentos, seria bom que nós compartilhássemos, exercitássemos esse dispositivo da internet para abençoar os nossos amigos e os nossos irmãos. Então faça isso agora, compartilhe para que essa mensagem chegue o mais longe possível e possa tocar na vida de pessoas e mudar a intenção do coração, pessoas serem curadas por meio da palavra do Senhor. Bom, então estamos a esperar aqui que você faça o seu trabalho aí. Que bom, Luiz Carlos Araújo compartilhou,
o tio, que bom. É isso aí, vamos fazendo o nosso trabalho. Oh, que bom. Hoje nós temos um texto para compartilhar. Nós já estamos falando sobre amor, o ágape, o amor que vem de Deus há algumas semanas. E nesta semana nós falamos de uma característica que não faz parte do amor ágape. Não sei se você se lembra, que é a inveja. Essa é uma característica que não faz parte do amor. E é uma erva daninha que destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói igreja, destrói empresa. A inveja é algo terrível. E nós vamos continuar falando disso. Hoje nós vamos trabalhar um estudo de caso na vida de um personagem bíblico sobre essa questão, sobre esse assunto. A imagem está travando, a Regiane está dizendo aqui. Oh, meu Deus, espero que, se isso continuar, tentaremos de novo, mas vamos lá. Se a imagem estiver travando, por favor, queridos, compartilhe aqui comigo, fale comigo, comente aqui, tá bom? Faça o seu comentário para ver se dá para fazermos esta transmissão hoje, tá? Ok? Cecília, Luiz Carlos, saudade de você também, Luiz. Deus contigo. Ah, Luiz, beijo a você e a sua família, viu? Carlão, estamos juntos também, Carlão. Isso aí. Então, que tal a gente começar falando desse importante assunto que, de alguma maneira, interfere no nosso relacionamento, não somente com os nossos irmãos e amigos, mas também com o próprio Deus. Pois, ao assumirmos essa postura, a postura da inveja, pecamos e cria-se uma barreira muito grande no nosso relacionamento com Deus. Então, só para te lembrar onde nós estamos, nós já falamos das características positivas do amor, a paciência e a bondade. E agora, uma característica que está excluída do amor divino é a característica do ciúme, da inveja, né? Em algumas Bíblias, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, diz que o amor não é invejoso, e outra diz que o amor não arde em ciúme. Então, vimos também sobre essa questão de inveja e ciúme, a diferença que há entre esses dois termos, entre essas duas palavras. Elas não querem dizer as mesmas coisas, na realidade são opostos, né? Vimos isso na semana passada, e também trabalhamos a ideia de que a inveja e também o ciúme, que acompanha de perto, embora sendo termos diferentes, a inveja e o ciúme, ela se movimenta, ou eles se movimentam em círculos, né? E vimos os círculos nos quais essa erva daninha muitas vezes entra. Vimos os círculos de posses, né? Onde há possessão, onde há riqueza, sempre há inveja e ciúme. Vimos também a inveja se movimentando nas esferas de poder, na luta por poder, por autoridade. Vimos também que o ciúme e a inveja se movimenta nas esferas e nos círculos das realizações, das façanhas, e citamos uma façanha de Davi, em que Saul, enciumado, invejando Davi, após dessa façanha, quer matá-lo. E vimos também que o ciúme e a inveja
se movimenta também nos círculos, nas esferas profissionais e também nas esferas familiares. É aí que paramos, porque hoje queremos trabalhar um exemplo clássico de ciúme, de inveja que acontece nos círculos familiares. Nós durante um tempo tratamos sobre José em nossos encontros de fé na igreja, mas eu não tratei sobre esse texto especificamente em que trata de José e seus irmãos, mas esse texto nos mostra claramente como a inveja trabalha e o mal que ela gera na vida das pessoas. Gênesis capítulo 37, verso de número 5 ao número 24, diz o seguinte, é um texto longo, mas vale a pena lê-lo para vocês. Diz assim: teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Recolhíamos feixes no campo e atávamos. E eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos sonhos, dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos, dize-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais
mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Gênesis capítulo 37, verso de número 5 ao verso de número 24. Bom, pessoas que viveram na era do nazismo, ou mesmo até leram sobre isso, estão conscientes da crueldade humana. O ser humano, às vezes, se torna um dos animais mais cruéis da natureza. Nós vemos que não foi apenas na era nazista que constatamos a grande quantidade de crueldade humana no mundo. Houve um autor que chama esta era de desumanidade do homem para o homem. Não somente a era do nazismo, mas também a era em que vivemos. Vivemos momentos de desumanidade do homem para o homem. E isso é notório nas notícias que vemos nos nossos noticiários televisivos, que muitas vezes mostra o quão cruel pode ser o ser humano. Isso nos faz afastar da ideia e da crença que há um bem na essência do ser humano. Sabemos de perversões, sabemos de mutilações, atrocidades, sabemos de assassinatos. Isso tudo nos faz lembrar que a nossa era é tão bárbara como a era nazista, e de alguma maneira, de alguma forma, até pior ainda. Mas, apesar da triste constatação que temos do momento em que vivemos, ainda nos ressentimos quando lemos uma história tão cruel de pessoas que estavam ressentidas com seu irmão. Uma crueldade dos filhos de Jacó para com seu irmão José. Um escritor diz acerca dessa história, ele fala o seguinte, abre aspas, lemos sobre as ações muito cruéis realizadas pelos filhos degenerados de Adão. Mas não é fácil encontrar um paralelo na história com as intenções cruéis e com a cruel conduta dos irmãos de José. Caim foi perverso e matou seu irmão e deixou um nome de infâmia para todas as gerações da humanidade. Mas onde devemos encontrar 9 homens conspirando para matar um irmão? Um irmão cujas merecidas qualidades mereciam seu mais caloroso amor. Um irmão que os amou ternamente e estava pronto para demonstrar seu amor por eles no momento em que a fúria deles foi liberada contra ele. José enfrentou muitos problemas para encontrar seus irmãos, como nós lemos, para que pudesse informar ao seu pai do bem-estar da vida deles. Mas eles aproveitaram do seu amor para despejar, para derramar
o ódio como se fossem demônios de carne e osso, em vez de patriarcas da igreja. Fecha aspas. Bom, esta afirmação é bastante desagradável. Homens que planejam o mal de outros, ou 9 homens que planejam o mal de um menino. É muito difícil, esta história é muito cruel, é muito parecida com a história de Cristo, quando veio do céu para resgatar o seu povo, demonstrando o seu grande amor, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi cruelmente ferido e morto por querer o bem daquele próprio povo que o matara. Em Hebreus, o autor nos adverte sobre permitir que alguma raiz de amargura, que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A Epístola de Hebreus 12:15 nos fala disso, a raiz de amargura. Esse texto é uma boa advertência, pois é precisamente isso que transformou os filhos de Jacó em possíveis fratricidas. No começo, eles provavelmente não tinham o coração voltado, fixo no assassinato de José, mas eles o invejaram, e a inveja acabou por dar lugar ao ódio, que deu lugar a um enredo contra a vida de José. O texto diz: seus irmãos lhe tinham ciúmes, no verso de número 11 do capítulo de número 37. Estevão nos fala disso no seu grande discurso em Atos capítulo 7, verso 9. A inveja ou ciúme significa uma má intenção ocasionada pela felicidade de outra pessoa, pela sorte de outra pessoa. Isso que é a inveja, é uma intenção maléfica, por conta de que alguém teve boa sorte, ou alguém está provando de uma felicidade. Envolve a superioridade, a vantagem que na pessoa que é invejada, ela está com alguma vantagem, e a pessoa que inveja sente ressentimento por conta disso. É destrutiva. A inveja é terrível e destrutiva. A Bíblia diz: a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, verso de número 30. Tiago escreveu: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas, todas as espécies de coisas ruins. Tiago capítulo 3, verso de número 16. O principal motivo é que a inveja é uma resistência indignada aos decretos de Deus. Consequentemente, é ressentimento de Deus e ódio que a pessoa tem do próprio Deus. Esta é a questão essencial no assunto dos sonhos de José. Os irmãos o invejaram, ou o invejavam antes disso, como diz a narrativa. Eles o invejaram por suas boas qualidades, e estas boas qualidades revelavam a maldade deles, e por isso a escolha também de assumir os direitos de primogenitura por parte de José. Mas isso não era meramente ressentimento dessa circunstância. Em última instância, Deus
é responsável pelas circunstâncias. Então a inveja dos irmãos de José era essencialmente um ressentimento pelo que Deus haveria de fazer ou estava fazendo para José, como mostram os seus sonhos. O primeiro sonho de José foi o dos feixes de cereais. Ele sonhou que ele e seus irmãos haviam trabalhado no campo e amarravam grãos quando de repente seu feixe se levantou e os deles se juntaram em torno e se inclinaram. Não precisa ser um vidente para interpretar esse sonho. O sonho não era tão sutil como o sonho que Faraó teve mais tarde. Este sonho significava que em algum momento do futuro, os irmãos de José, todos, se curvariam para José. Por isso, eles se ressentiram do sonho. O segundo sonho foi como o primeiro. José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Obviamente, isso envolvia seus pais, bem como seus irmãos, e por isso seu pai reconheceu, no verso de número 10 do capítulo de número 37 que lemos, ele disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Até podemos falar que José não foi muito sábio ao contar esse sonho. Ele pode ter sido ingênuo até. Mas eu acredito que ele não foi imprudente. Eu acredito que Deus o fez transmitir este conhecimento que ele tinha para os seus irmãos. Mas isso levou os seus irmãos a odiarem não somente José, mas os sonhos que ele acabou de narrar. O texto nos diz no verso de número 8: e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ou seja, odiavam seu testemunho e odiavam os próprios sonhos que Deus deu para José. Isso sugere que o que realmente odiaram era na realidade eram os decretos de Deus. Eles odiavam o que Deus iria fazer para José e iria fazer com a própria vida deles. Eles, na verdade, odiavam a Deus. Se fosse o contrário, por que eles ficariam chateados com o sonho? Vê, se uma criança tiver um sonho que revele para ela como ela espera ser importante algum dia, independentemente de quão tolo seja esse sonho, a forma apropriada de lidarmos é ignorar esses sonhos, detalhes. Talvez até incentivarmos a criança a se aplicar para alcançar o objetivo do sonho, se possível. Ninguém odiaria uma criança por sonhar. Por mais egoísta, por mais bizarro que fosse esse sonho. Pelo fato dos irmãos de José odiarem a José, a implicação é que eles realmente estavam levando os sonhos de José a sério. Eles talvez estavam revelando o que Deus poderia fazer e eles odiavam a Deus por isso. Mais tarde, eles viram José vindo em direção a eles e disseram: vinde, pois, no verso de número 20, mantemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem comeu
o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Isso os colocou contra Deus, e assim revelou uma loucura, a loucura do coração deles, bem como sua maldade em relação ao seu irmão. E aqui há uma advertência: cuidado com a inveja. Um escritor escreveu: que infeliz que muitos não estejam dispostos a tomar o lugar que Deus lhe atribuiu neste mundo. Quando um homem tem cobiça e inveja, ele está dizendo: Deus, eu não estou satisfeito. Você não me deu o que eu quero. Tal homem destronaria a Deus e remanejaria os acontecimentos e bens da vida para que ele fosse exaltado. Em última instância, o invejoso tem ressentimento, não contra a pessoa, mas contra Deus que proveu aquela vantagem, aquele recurso para determinada pessoa. Nós já estamos terminando. Outro passo nesse antagonismo dos irmãos de José contra ele é o ódio. Nós já mencionamos isso. O ódio cresce através da inveja. Se há um alimento para o ódio, é inveja. Quanto mais se inveja, mais se tem ódio. Mas aqui precisamos mencioná-lo separadamente, porque é um broto amargo que surge da inveja. Na verdade, está intimamente ligado à inveja, que provavelmente devemos dizer que a inveja é em si uma forma de ódio, e que o ódio, no sentido mais completo, é inevitável, uma vez que a inveja, o ciúme, se enraiza no coração de alguém. A narrativa nos diz 3 vezes que os irmãos de José o odiaram. No verso de número 4, no verso de número 5, no verso de número 8. Verso de número 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. No verso 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram. E no verso 8, então, lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam. Se os sonhos fossem de Deus, como os irmãos de José podem ter suspeitado e talvez temido, eles indicaram que Deus tinha escolhido José para lhe conceder certos favores. José não era como eles. Ele era piedoso enquanto eles eram ímpios. Eles o odiaram por isso. Mas aqui, além disso, achamos que o odeiam porque eu penso que eles o odeiam porque Deus o escolheu para uma posição especial no futuro. Isso nos lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos em João capítulo 15. Ele os lembrou, verso de número 18 e 19, da sua eleição. Ele os lembra, dizendo que eles não o escolheram, ou eles não escolheram ser seus discípulos, mas sim, ele, Jesus, os escolheu. Ele diz: se o mundo vos odeia,
Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Estes versos contêm os mesmos dois princípios que nós estamos tratando: o ódio, pelo fato de Jesus ser diferente, e o ódio pelo fato de Jesus ser escolhido. Esses versos nos dizem que a situação é a mesma hoje, a mesma que José enfrentou em sua geração. Veja, se pela graça de Deus você for diferente das pessoas ímpias ao seu redor, pela graça de Deus, que é a única maneira que podemos ser diferentes, e é por esta graça. O mundo vai odiar você, como os irmãos de José o odiaram. Se você demonstrar com sua conduta que você é alguém escolhido por Deus, que foi livre das garras do inimigo, e agora obedece e ama a Deus, então o mundo também odiará você por conta da sua eleição, porque você é fiel a Deus. Não deixe a raiz de amargura entrar no teu coração. Não deixe a inveja. Não deixe que ela produza o broto da amargura, do ódio na sua vida. Pelo contrário, viva como José viveu. Confie em Deus, que Ele cuidará de vós. Mesmo você enfrentando injustiças e privações da vida. Isso nos leva a um terceiro ponto que eu queria tratar antes de terminar esse texto de hoje. Como a história mostra, uma raiz de amargura forma um broto de amargura e mostra um fruto de amargura, que neste caso que nós lemos é o ato tangível dos irmãos de José, com o objetivo de matar a ele. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 19 a 23, lemos sobre o fruto do Espírito, em contraste com os atos da natureza pecaminosa. O fruto do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Os atos da natureza pecaminosa são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, inveja, ira, discórdia, dissensão, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo não menciona um assassinato aqui, mas ele menciona dois itens que já falamos, isto é, a inveja, o ódio, a ira. Aqui ele poderia também ter citado o assassinato. A tentativa de assassinato era o fruto da amargura, do ressentimento na vida desses irmãos de José. Jacó enviou José para encontrar seus outros filhos e trazer-lhes boas notícias, alguma palavra acerca deles. E José procurou por eles. De Hebrom ele foi a Siquém até Dotã. Foi uma jornada de 4 ou 5 dias. Então José claramente cuidou de seus irmãos, assim como seu pai também cuidava. Quando os irmãos dele viram chegar, eles disseram: vem o tal sonhador, vamos matá-lo
e lançar o seu corpo na cisterna e falarmos que um animal o comeu. E no final eles dizem: vejamos em que lhe darão os sonhos. Quando esse plano estava armado, Rubem interveio, sugerindo que eles evitassem o derramamento de sangue e o jogassem somente na cisterna. Rubem esperava poder resgatar José depois e levar ao seu pai. Talvez ele estava tentando compensar a desonra que causou ao seu pai ao dormir com a concubina do seu pai. O plano de Rubem, nós vimos, falhou. José foi vendido para os midianitas como escravo. Veja a que ponto a inveja pode levar uma pessoa. Uma ação terrível o Antigo Testamento nos conta. Muito parecida com aquelas que empreenderam contra Jesus. A inveja e o ódio levam a ações viciosas, terríveis. Ela quer destruir, quer minar a vida daquele que desfruta de uma posição mais elevada do que nós. Guarde no teu coração que você nunca dê espaço, nenhum sequer, para a inveja, pois ela destrói. Que o Espírito Santo nos ajude a viver conforme a mente de Jesus Cristo, que vivamos de acordo com o pensamento de Cristo, tão puro, tão santo, muito bom, que possamos a cada dia expressar o que a palavra de Deus nos diz acerca da vida cristã, daqueles que têm em si a mente de Jesus Cristo. Termino com esse texto que está em Filipenses, no capítulo 2, verso de número 3 a 8. Este é o conselho para todos que querem viver uma vida sem inveja. Diz Paulo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vivemos em um mundo pecaminoso. A inveja é muito real. A inveja nos leva ao ódio. E o ódio a atos maléficos, mesmo contra irmãos e irmãs na fé. É uma raiz de amargura que, quando floresce, contamina a muitos. Cristo é a cura para a inveja. Que você tenha a mente de Cristo, e se você tiver, por meio do Espírito Santo, ela produzirá fruto em você, fruto do Espírito, em vez de atos de natureza pecaminosa. Deus te abençoe, Deus contigo.
uma boa noite. Espero que Deus tenha falado ao teu coração de uma forma especial. Que o Senhor faça tudo novo para você. Viva uma vida sem inveja, será uma vida ótima. Será uma vida cheia de paz. Contente-se com o que você tem, diz o livro de Hebreus. E assim você terá a mente de Cristo. Uma ótima noite a você, uma ótima noite à sua família. Que Deus te abençoe, te guarde, te dirija, e que nesse final de semana você possa estar em comunhão com seus. Olha, foi muito bom ter você do outro lado aí. Eu agradeço a sua paciência e nesse tempo todo que estivemos juntos. Sejamos José, não os seus irmãos. Boa noite a você. Deus contigo. Tchau.